Jesus, tu és santo, santo, santo. Jesus, 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 tu és santo, a ti rendemos glória, honra, força e todo louvor para sempre. Santo, justo, digno, fiel e verdadeiro é Jesus. Jesus, tu és santo, santo, santo. E todo louvor para sempre. Santo, justo, digno, fiel e verdadeiro seja a glória, honra, força e todo louvor para sempre. Santo, justo, digno, fiel e verdadeiro é Jesus. Jesus, 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 a ti rendemos glória, honra, força e todo louvor para sempre. Santo, justo, digno, fiel e verdadeiro seja a glória, honra, força e todo louvor para sempre. Santo, justo, digno, fiel e verdadeiro é Jesus. Jesus,
haja glória, honra, força e todo louvor para sempre. Santo, justo, digno, fiel e verdadeiro é Jesus, 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 Bem-vindo ao Palavra de Homem, esse movimento de homens cristãos que tem como grande objetivo ver homens transformando a sociedade através de princípios, de valores da vida cristã, valores de Deus na Terra. Eu quero conversar com você hoje sobre um texto da Bíblia muito legal, uma experiência incrível que aconteceu com o profeta Eliseu e os seus discípulos. E eu quero fazer a aplicação disso à nossa vida cristã, à nossa vida de liderança, seja a liderança dentro de casa ou a liderança profissional. E eu espero que você curta bem esse tempo. Compartilhe o Palavra de Homem, fale com seus amigos, mande pelas redes sociais aí um lembrete para o pessoal participar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa experiência que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, dos versos 1 ao de número 7. Diz assim: Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles lhe pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o Rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores. Com elas construiremos uma casa para a gente morar. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou. E eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele. E o homem esticou o braço e o pegou. Um texto incrível, um milagre incrível desse profeta, um dos milagres de Eliseu, do machado boiar, né? Machado de ferro boiar só pode ser milagre, não é verdade? O que tem nesse texto aqui que chamou a minha atenção para a gente compartilhar, para a gente poder crescer juntos? Primeiro é que situações de crise exigem ações inovadoras. Situações de crise exigem ações inovadoras. O que é uma inovação? Inovação é quando você melhora os processos, você cria alternativas para melhorar as coisas. Se você é uma dona de casa, por exemplo, e cada vez que você vai cozinhar, você tem que dar a volta em todo lugar, não sei o quê, para ir lá pegar uma coisa que você usa várias vezes, o que você faz? Você pega aquela coisa que está ali e põe aqui mais perto, você melhorou o processo e você inovou. Então, inovar não é necessariamente criar uma coisa nova, mas é melhorar as coisas que já existem. Então, o que aconteceu com aquela experiência? Eles disseram: o lugar onde nós moramos com você é muito pequeno, porque era Eliseu e os seus discípulos. O lugar é pequeno. Dê licença para a gente cortar árvores e fazer uma cabana maior.
Então o que nós queremos melhorar? Nós queremos melhorar. É uma situação de crise. Qual que é a situação de crise? A casa é pequena. Essa é a situação de crise. Nós estamos vivendo um período da humanidade de crise. Período dificílimo, né? E não é só a pandemia, porque a pandemia gerou 1000 outros problemas. Por exemplo, empresas que fecharam, né? Eu ando pela cidade e eu vejo, alugando, olha aí, alugando, olha lá, alugando. Ué, mas aqui não era aquele estabelecimento? Era, não é mais. E ali? Fechou. E ali? O cara faliu. Então nós temos problemas econômicos, nós temos problemas sociais, nós temos problemas de pessoas que estão com fome, né? Pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão morrendo por causa de doenças, e não só do Covid-19, né, que é o vírus, mas estão morrendo de outras doenças, porque também as coisas estão piorando. Então, como que a gente vive nessa época de crise? Nós temos que ter atitudes inovadoras, a gente tem que pensar de uma maneira diferente, tá? Uma segunda questão importante é você sempre buscar a aprovação da sua liderança. Quem está na liderança daquele projeto? Quem está na liderança Por exemplo, você é filho, fale com seus pais, peça autorização. Você é empregado, fale com seu patrão e assim por diante. O que aconteceu ali naquele texto? Diz assim, quando eles conversaram com Eliseu, eles não falaram, Eliseu, nós vamos até o rio, nós vamos até a floresta cortar madeira. Eles disseram, dê licença para irmos até o Rio Jordão. E Eliseu disse, podem ir. Tudo que você fizer, levando em consideração aquilo que é correto, em termos de princípios de autoridade, você vai ser bem-sucedido. Tudo o que você fizer. Por exemplo, no Salmo 84, versículo 11, diz assim, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Deus não nega nenhum bem àqueles que andam retamente, àqueles que fazem aquilo que é correto. Então, sempre faça o que é correto. Eu vou te dar Existe uma estatística que diz o seguinte, que as pessoas que falam muito mal do seu patrão, falam muito mal da empresa e etc., elas não crescem, elas não se desenvolvem e não só porque alguém ficou sabendo ou não, mas muitas vezes aquilo é descortinado e as pessoas ficam sabendo e o patrão fica sabendo, essas pessoas são pessoas tóxicas. Então, ande na lei, ande na retidão, ande naquilo que é correto, aos olhos de Deus. E quando eu falo na lei, eu estou falando na lei de Deus. Porque podem existir leis humanas que são contrárias à lei de Deus. Por exemplo, tem países que autorizam o aborto, certo? E por que elas autorizam o aborto? Porque elas não consideram, esses países não consideram que a criança que ainda não nasceu é um ser humano. É simples assim, eles não consideram. Só vai ser ser humano se nascer. Então, como não nasceu, não é um ser humano. Você acredita nisso? Eu não acredito. É um ser humano que está em formação, é um ser humano formado no ventre da mãe. Ele não vai se tornar um ser humano quando nasce, já é um ser humano. Mas existem países que autorizam isso. Agora, eu vou aceitar porque o país disse que está correto? Não. A lei de Deus está acima da lei dos homens. Então eu preciso sempre buscar aquilo que é a lei de Deus e andar baseado naquilo que é correto. Ok? Terceiro, é muito importante que a gente esteja, quando você está na liderança de um projeto, seja esse projeto a família, seja esse projeto um trabalho, seja esse projeto uma profissão, seja esse projeto uma empresa que você vai abrir, é muito importante que o líder esteja perto dos seus cooperadores. Quando aqueles liderados, aqueles discípulos de Eliseu disseram, permita-nos ir até lá e tal, a gente vai cortar madeira e nós vamos construir uma casa maior, e Eliseu disse, vão. Alguém disse assim, mas a gente gostaria que você fosse junto. Ele falou, então tá bom, então eu vou. E ele foi. Eliseu deveria até ter dito, eu vou com vocês, né? Mas houve ali uma
situação que acabou gerando a necessidade do líder estar perto dos seus colaboradores, dos seus cooperadores, dos seus liderados. Né? Há valores imensos no modelo de vida de um líder, né? desse líder que faz isso. Né? Quem tem autoridade deve sempre dar o modelo, o exemplo para os seus liderados. Então, os pais é que lideram os filhos. Os filhos não podem ser educados pela escola. Na escola, eles vão obter uma educação formal, mas a educação informal é dentro de casa que acontece. É dentro de casa. A vida de comportamento cristão é dentro de casa que se aprende. Você não pode terceirizar isso, você não pode empurrar isso para outra pessoa fazer. Você tem que estar perto. Por quê? Porque a sua liderança vai ser um modelo para esse liderado, né? Que no caso são os filhos. Por exemplo, em Filipenses 3,17, Paulo diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha que interessante, ele diz: sede meus imitadores, olhem para mim, andem comigo, vejam como eu faço, né? Façam como eu faço. Como é que eu aprendi a ser um cristão? Com outros cristãos. Como é que eu aprendi a fazer oração? Com outros cristãos que oravam. Como é que eu aprendi a ser um homem honesto? Com meu pai e com a minha mãe. Como é que eu aprendi a tratar bem as mulheres? Com meu pai e com a minha mãe. Como é que eu aprendi a tratar bem a minha esposa? Com meu pai tratando bem a minha mãe. Isso é modelo. E não dá para tirar isso de cena, tá certo? Quarto lugar, um outro princípio da liderança cristã e da vida cristã é que a gente precisa ser bom mordomo. Quando aquele discípulo lá, aquele rapaz, bateu o martelo na árvore e o ferro do machado, o ferro do machado caiu dentro d'água, ele disse: ai, meu senhor, o que eu vou fazer? O machado era emprestado. Então a lição é cuidado com aquilo que não lhe pertence. Você tem que ter cuidado com as coisas que não lhe pertencem. O que é que não nos pertence nesse mundo? Do ponto de vista bíblico, nada nos pertence. Nada. Não é? A vida pertence a Deus, não é? Nós somos pertencentes a Deus. Ele nos permite viver com as coisas que temos. Então, quando a gente vê uma pessoa muito assim, isso é meu, isso é meu, isso é meu, a gente começa a ver o quanto aquilo destrói, né, os sentimentos, os relacionamentos, até os projetos que aquela pessoa tinha, porque não é nada nosso, tudo pertence a Deus. O verdadeiro cristão, ele sabe que tudo que ele tem, esse computador aqui é meu do ponto de vista, eu comprei, mas a quem pertence no fim das contas? Ao meu Deus. Por quê? Porque quem me deu saúde foi Deus, quem me deu condições para comprar foi Deus, quem me deu inteligência para usar foi Deus, e eu uso para Ele. Então, cuidado com as coisas que não lhe pertencem. Ah, meu senhor, era emprestado. Tudo bem, então, cuide bem. 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que é um dispenseiro? Mordomo. É alguém que cuida daquilo que não lhe pertence. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Um outro aspecto que nos ajuda aqui é: peça ajuda sempre. Não ache que você sabe tudo, né? Não pense que você é o sabichão. Peça ajuda. O que é que eu vou fazer, meu senhor? Gritou o jovem para o Eliseu. O que é que eu vou fazer? Pergunte, peça ajuda, né? Busque conselho. Hebreus 13:16 diz: não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Ajudar uns aos outros, né? Tem um texto na Bíblia que diz que na multidão dos conselheiros a verdadeira sabedoria, peça ajuda. E algo extremamente importante nesse projeto todo: creia em milagres. Porque quando aquele rapaz perdeu o machado e pediu ajuda para Eliseu, o que Eliseu fez? Um milagre. Pelo poder de Deus, ele fez um milagre. Eu preciso viver crendo em milagres, de que Deus vai estar dirigindo, controlando, ajudando, abençoando, abrindo portas que estão fechadas.
Creia em milagres. Não importa o estágio da sua vida, Deus é criativo e Ele gera milagres. Deus é criativo. Ele faz as coisas que a gente não imaginava. Por exemplo, Eliseu, ele não ficou lá gritando para o machado, ele cortou um galho de árvore, jogou ali dentro e o milagre aconteceu. Talvez tenha até sido importante para aqueles discípulos olharem e verem, olha que interessante. Né? O que Eliseu fez? Eliseu foi o galho que fez o milagre? Não. Foi Eliseu que fez o milagre? Não. Foi Deus quem fez, usando Eliseu e a sabedoria daquele tempo e assim por diante. Deus é criativo. Não tenha medo. Deus abre portas. Deus fecha portas. O que eu e você precisamos é confiar nele. Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que cada homem, cada mulher, cada família que tem participado desse nosso projeto de ver essa mudança na sociedade através de pessoas transformadas pelo Espírito Santo, que realmente sejam líderes, que liderem pelo exemplo para a glória do teu nome. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. E amém.